Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz. Deus abençoe cada um dos nossos seminaristas espalhados pelo mundo e pelo Brasil afora, né? Você que está acesso a esse canal, divulgue. Divulgue para outros que queiram estudar a Palavra de Deus. Quem quiser estudar a Palavra de Deus, nossos canais, Seminário Teológico Bereshit, com os estudos teológicos, sem qualquer vínculo conosco, pode fazer, está tudo liberado aí no YouTube, não tem plataforma, está tudo liberado. Se você quiser fazer o curso regular, você procura a descrição do vídeo aí e nos contate para matricular. Aí você vai ter o seu pagamento, vai ter uma coisa curricular, né? Com notas, com trabalhos, com menções e com certificado no final. Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem 3 instituições, Seminário Tabernáculo, da Igreja Ministério Tabernáculo. Temos também o Seminário Bereshit, com curso intermediário, e a faculdade com bacharelado, mestrado e doutorado. Temos cursos de Gemátria Bíblica, estudo dos números na Bíblia, tem Shurologia, estudo de Cantar e Salomão, tem Etiologia, estudo dos costumes hebraicos, gregos e romanos, e temos variados estudos, né? Aqui nós estamos ministrando as aulas de Antropologia Bíblica. Essa matéria é no livro 2. No segundo livro, no bloco 2 do curso, cada bloco são 6 matérias, esse é o segundo bloco. Nós encontramos então essas aulas de Antropologia Bíblica, é a visão da Bíblia sobre o homem. Nós já falamos aqui em aulas posteriores sobre a introdução, mostramos os vocábulos hebraicos e grego, antropós, ish, adam. Depois falamos sobre os componentes dos seres humanos, né? Espírito, alma e corpo. Depois falamos sobre a tricotomia, que nós somos um ser de 3 tomos, 3 pedaços. Na aula anterior falamos sobre a origem da alma. E na última aula agora falamos sobre a origem da alma, né? É isso. Foi isso que nós falamos, imagem e semelhança. E agora falaremos sobre, falamos na última aula, falamos a distinção entre espírito e alma e corpo. Nessa aula passada agora nós falamos sobre isso, mostrando a imagem mais correta que tem, que é essa aqui, né? Uma lâmpada, fisicamente, isso aqui é o corpo, aqui vai enxergar o espírito, a conexão é a energia, e ela vai gerar o brilho, que é a alma. Hoje nosso assunto será, então, falarmos sobre a imagem e semelhança, né? Quando Deus criou o homem, a imagem, a trindade, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E aí nós encontramos algumas coisas na Bíblia sobre isso. Primeiro falaremos sobre as 2 palavrinhas hebraicas, imagem e semelhança. O que seria isso, né? Imagem e semelhança. Imagem é tselem e demut, semelhança. Primeiro falando sobre imagem, então, né? Como é a regra da hermenêutica para os estudos da Bíblia? Primeira coisa é que Bíblia explica a Bíblia. E a segunda regra da hermenêutica bíblica é a menção, a primeira ocorrência, é que vai dar característica do termo, né? Então, a primeira ocorrência de Tselem é essa mesmo aqui, né? A imagem conforme nossa semelhança. Aparece a imagem e semelhança em capítulo Gênesis 1, 26. Tselem aparece aqui. Ela aparece 15 vezes no Velho Testamento. Nós vamos estar passando em todas elas para entender um pouquinho sobre isso. Já em Gênesis 1, 27 aparece 2 vezes. A imagem de Deus fez. Capítulo 5, 3 da genealogia, diz que Adão gerou a Sete, a sua semelhança e a sua imagem. Ela não falou mais em imagem e semelhança de Deus aqui, né? 9, versículo 6, aparece a imagem de Deus. Números 32, 52, já é referente à imagem, mas de idolatrias. 1 Samuel 6, 5 e 6, 11, quando a arca esteve nos filisteus, né? Eles fizeram imitações dos tumores, aparece a palavrinha imagem, imitações, para mandar a arca de volta para os habitantes da cidade de Bet, né? Ali em cima. 2 Reis 11, 18, imagem referência a Baal. 2 Crônica 23, 17, imagem referência a Baal. Salmo 39, 6, parece como sombra, imagem, né, de homem. E Salmo 73, 20, imagem deles. Ezequiel 7, 20, imagens referentes a ídolos. Ezequiel 16, 17, estátuas de homem, referente a coisas sexuais. E 16, 17 e 23, 14. Imagem de homem pintado nas portas, referências sexuais. E acaba a palavra de Selém, aparece pela última vez no Velho Testamento, em Amós 5, 26, como fala a imagem de Deus. Agora o termo semelhança, demut, aparece 22 vezes, 7 vezes a mais do que imagens. Começando então Gênesis 1, 26, semelhança de Deus e a sua imagem. Gênesis 5, 1, a semelhança de Deus. 5, 3,
fala que Adão foi feito à semelhança de Deus, mas já Adão, 5:3, Adão gerou Sete à sua semelhança e à sua imagem. 2 Reis 16 fala sobre o altar idólatra de Acais, o rei Acais, né, que gerou depois Ezequias. Esse rei Acais, ele então mandou Urias, que era sacerdote, fazer um altar, a imagem do que ele tinha visto lá em Damasco. 2 Crônicas 4:3, figuras, falando da fundição, do mar de fundição de Salomão, né? Em vez de pia de bronze, Salomão fez um mar de fundição, cabia muita água mesmo. 2 Crônicas 4:3, que tinha as figuras, tinha as imagens ali. Salmo 58:4 fala sobre a peçonha semelhante a serpentes. Figuras, no caso, semelhantes, né? Aqui não é imagem, é semelhança. Isaías 13, Isaías 40 fala sobre, então, semelhante ao povo, semelhante, coisa semelhante. Ezequiel é que tem mais essa palavrinha semelhante, demute. Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vezes aparece aqui no Ezequiel a palavrinha demute, semelhança. A semelhança que a maioria das vezes aparece semelhante de seres viventes, daqueles seres viventes que teve aquela visão nas margens do rio Quebar, né? Ezequiel foi na segunda leva levado para lá. A primeira leva foi Daniel, no ano 605 a.C. Ezequiel foi no ano 598. É a segunda leva, né? Então ele estava semelhante dos seres viventes. No capítulo 1, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 citações só no capítulo 1. Geralmente falando de semelhança, firmamento, semelhante à glória de Deus, semelhante à aparência, semelhante a aspectos, forma de seus rostos, semelhante aos 4 seres viventes, semelhante de homens, que cada um tinha um rosto, né? Rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi, rosto de leão. Depois aparece no 8:2 figura de fogo, semelhante a fogo, e no 8:10, que é outra referência, também no capítulo 10, as mesmas rodas que eu tinha visto no capítulo 1, aquelas rodas que giravam dentro de rodas, com os 4 seres viventes, querubins, né? A forma do trono era a forma, então, semelhante a um trono. Os 4 seres viventes tinham a mesma aparência, semelhança de mãos de homem, semelhança de rostos. E depois tem uma referência no capítulo 23, semelhança aos filhos de Babilônia. E acaba a palavrinha demute, ocorre pela última vez em Daniel 10:16, fala semelhança aos filhos do homem. Então, alguns teólogos creem que a palavra imagem e semelhança seria uma coisa só, não seria duas. Baseado em quê? Baseado nas passagens de Gênesis, capítulo 1, 26, 28, capítulo 5, 1 a 3 e capítulo 9 a 6. Porque veja bem, em Gênesis 1, 26, aparecem as duas, imagem e semelhança. Já no 1, 27, só apareceu imagem. Em 5, 1, ele resolve substituir o termo por outro, em vez de imagem e semelhança. Na genealogia de Adão, no Gênesis 5, 1, em vez de falar que foi Adão que foi feito a imagem de Deus, colocou a semelhança de Deus. E aí no 5:3 fala que o Adão gerou filho, a sua semelhança e imagem. Inverteu a ordem. Deus criou a imagem e semelhança, Adão é a semelhança e a imagem. E em 9:6 ele volta a usar apenas um dos termos, agora optando por imagem. Isso deixa suficientemente claro para que nós que a imagem e semelhança são termos sinônimos e que querem dizer a mesma coisa. Caso não fosse assim, o autor não faria essas mudanças alternando os termos. O que significa então ser criada a imagem e semelhança? Então Berkhoff, que é um dos teólogos reformados, diz que a imagem de Deus consiste na integridade original da natureza do homem. Integridade expressa pela seguinte coisa: conhecimento no verdadeiro, que fala Colossenses 3:10, na justiça, que fala Efésios 4:24, e na santidade, que fala Efésios 4:24 também. E aí então nós entendemos que a imagem de Deus tem uma tríplice relação. Relação com Deus, relação com o próximo, relação com a criação. E isso pode ser verificado no estudo do estado glorificado do homem. O estado glorificado é o estado original. É aquele de Adão antes de pecar. Depois tem o estado da depravação, quando ele cai, a imagem degenera. Depois vem Jesus e paga o preço e tem a glorificação. Quando nós formos na eternidade, nós seremos com o corpo glorificado. Então, o homem, antes de tudo, cair em pecado, antes de o homem cair em pecado, ele refletia perfeitamente a imagem de Deus, e a semelhança de Deus, né? Mas, então, o que consistia essa imagem e semelhança? O que era isso? O que quer dizer imagem e semelhança de Deus? Quer dizer que o homem reflete a imagem de Deus como um ser que é relacional. Deus se relaciona com outros seres, né?
Outra coisa é que o homem reflete a imagem de Deus pela sua capacidade de dominar sobre as outras coisas criadas. A ordem foi essa, domine sobre tudo que está criado aí. Terceira coisa que indica a imagem e semelhança de Deus é o homem reflete a imagem de Deus por ter atribuído o que chamamos essenciais nele, né? Atributos que chamamos essenciais. O que seria? Poder intelectual, poder natural, afeições natural, né? Feição, liberdade moral, espiritualidade, imortalidade. Depois de criado, o homem não deixa mais de existir. A morte não é para o corpo, mas para o homem. Morte é separação, não cessação da existência. Eu não paro de existir, eu só passo uma vida para outra. A imortalidade é essencial para Deus. O homem, no caráter secundário derivado, passa a ter imortalidade. A queda agora, então a queda trouxe o quê? A imagem desfigurada. A imagem integral acabou. Aquilo que voltará um dia que fomos glorificados na eternidade, voltará o homem integral. Mas depois de Adão, provados, caíram e deformaram a imagem de Deus neles. Então a imago Dei, que é a imagem de Deus no latim, né? Então, respondendo que seu aspecto estrutural, o homem não foi eliminado com a queda, o homem continuou como homem. Mas após a queda, o seu aspecto funcional, aquilo que o homem faz da imagem de Deus, seus dons, talentos, habilidades, passaram a ser usados para afrontar Deus. Aí é o homem degenerado, terrivelmente deformado a sua imagem, né? Com a queda, segundo o próprio Calvino diz, a imagem foi terrivelmente deformada. Ele descreveu essa imagem depois da queda como uma imagem deformada, doentia e desfigurada. Aí vem o 3, a imagem renovada. Então, a imagem integral, a imagem depravada, deformada, a imagem renovada com Cristo. Cristo é a imagem renovada. Ele vem para renovar isso. Essa restauração da imagem é feita possível através de Cristo, porque Cristo é a imagem perfeita de Deus. E o pecador precisa agora tornar-se mais semelhante a Cristo. Por isso nós entregamos a vida a Cristo, para retornar ao que nós éramos antes de Adão pecar. A vida antes do pecado. E por fim teremos a imagem aperfeiçoada. Então a imagem integral, original, a imagem deformada, a imagem renovada com Cristo e na glória a imagem aperfeiçoada. A complementação da perfeição dos cristãos será a participação na final glorificação de Cristo Jesus. Romanos 8 diz, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. É isso que Paulo ensina em Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com ele em glória. Então o que é glorificação? É voltar à perfeição com a qual fomos criados por Deus. É voltar àquele Adão antes da queda. A imagem semelhante de Deus. Então, antes de Adão pecar, ele era capaz de não pecar e morrer, né? Aí tem o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é uma concessão que Deus deu ao homem. Deus colocou o homem no jardim e falou, Adão, todas as árvores do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Morrerá no sentido de quê? Vai perder a conexão. O homem morto é quando o espírito desliga. Se o espírito desligar, é a luz apagada. Se desligar a energia daqui, acabou a luz. Então ele morreu nesse sentido, que ele perdeu essa conexão direta com Deus, passou de cara aí 200 e tantos anos, 235 anos parece, que ficou sem comunicar com Deus. Depois que Adão pecou daquele dia do Jardim do Éden, não comunicou mais, 7 viveu tantos anos, não comunicou. Só quando Enos nasceu que voltou a comunicação. 130 anos com mais 105, 235 anos sem comunicar com Deus. Você pode achar isso na genealogia de Adão, lá no livro de Gênesis, né? Então a imagem do que é terreno acabou. Nós sabemos que tem a imagem do celestial. Adão tinha essa opção, tinha o livre-arbítrio. E então ele decidiu, através do engano da serpente, que era mais astuto dos animais, o diabo era a serpente, né? O diabo estava ali. E por isso então é que Adão foi levado por Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso então viram que dava luz. Passaram a conhecer, se tiver ciência do bem e do mal. Porque não havia. Se não havia nada mal, então todos eram santos. No momento que ele pecou, surge o mal. Aí tem o mal e o bem. Tem o pecado, tem o sagrado e o que não é sagrado, né? Então, o livre-arbítrio é inerente ao ser humano. Ele decide, a vontade, né? Ele decide. Adão decidiu comer, ele podia não ter comido. Estávamos todos aí até hoje com Adão, com mais 6 mil anos de história, ele não morreria, porque o salário do pecado é a morte. No momento que pecou, então, ele perdeu a conexão, né? Essa conexão aí, então, virou o homem carnal, não é mais o homem espiritual. Jesus veio para fazer isso, para restituir essa condição, e nós, na eternidade, depois, lá seremos completamente iguais a Ele, né? Como Ele aqui veio. Fica na paz, então. Tchau, tchau, um abraço.